E aí? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. E vamos prosperar? Vamos prosperar espiritualmente? Vamos prosperar fisicamente? Por quê? Se você prosperar espiritualmente, mas se o teu corpo não prosperar, se você não tiver um corpo saudável, dificilmente você vai viver tudo que Deus tem para você. Entende? Então, temos que prosperar espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente. E esse canal aqui é para falar de espiritualidade e prosperidade, tá? E ninguém pode mudar a sua vida. Ninguém pode mudar a sua vida. Nem Deus. Você fala assim, que isso? Nem Deus pode mudar a sua vida, porque Ele já mudou. Deus, Ele já mudou a sua, a minha, a nossa vida, a vida de toda a humanidade, quando Ele enviou o seu Filho Jesus aqui na Terra, para andar, ensinar, morrer na cruz, para que nós hoje viéssemos ter vitória pela fé, através do Espírito Santo. Então Deus, Ele já entregou a vitória nas suas mãos. Então está nas tuas mãos a bênção ou a maldição. Entende? Então nem Deus pode fazer nada por mim ou por você se nós não obedecermos a palavra dele. Eu estava aqui meditando que ninguém pode fazer nada por mim, ninguém pode fazer nada por você, além de você mesmo. As pessoas podem te ajudar, mas elas não podem mudar e transformar a sua vida. Elas não podem fazer um milagre acontecer. Isso é a sua fé. A sua fé faz. As pessoas, elas somente são um canal de bênção. Elas são um canal, como se fosse o mensageiro de Deus, como se fosse o carteiro de Deus. Entende? Mas a sua vida muda através da sua fé. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela prova isso pra gente, que ninguém pode mudar a nossa vida além de nós mesmos. Ninguém mudou a vida de Davi além dele mesmo. Ninguém mudou a vida de José além dele mesmo. Ninguém mudou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde foram livres da fornalha ardente, além deles mesmos, da fé deles, de não se curvar diante de outros deuses. Então, quando você não se curva diante das circunstâncias, das situações, da realidade, muitas das vezes cruel, que está na sua vida, mas você se curva diante da palavra, diante de Deus, em oração, crendo no milagre, na mudança e na transformação, aí sim a sua vida ela começa a mudar. Entende? Eu estava aqui orando, pensando, a minha esposa está dormindo, meu filho está dormindo, e eu vou orar por eles. Entende? Sabe por quê? Porque o mal não dorme. O mal não dorme. Se uma coisa, o diabo, ele obedece à palavra de Deus e ele faz muito bem, é a parte dele, que ele veio fazer nessa terra, que é para roubar, matar e destruir. Ele mata, rouba e destrói. Ele mata, rouba o quê? Tudo. Praticamente tudo. Tudo em todos os sentidos. Em todos os aspectos. É o diabo que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. É aí que está. Jesus veio para que nós viéssemos ter essa vida através da fé.
Então, independente da sua igreja, da sua religião, da sua denominação, independente do seu título, do seu cargo, independente do seu conhecimento bíblico, independente se você é teólogo ou não, estudado ou não, não importa. O que vai importar é a sua fé. O que vai importar no fim é a sua fé com obras. O que vai importar no fim é o seu amor. É o amor, a fé e a esperança. É isso que vai importar. Entende? E pelas pessoas não guardarem o seu coração nessa ordem, que é guardar o amor, guardar a fé e guardar a esperança, elas têm abandonado. Muita gente, eu tenho mais de 20 anos servindo a Deus, foram 2 anos na Assembleia de Deus e são 18 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. E sabe o que eu descobri? Que ninguém pode fazer nada por mim além de mim mesmo. Ninguém pode fazer nada significativo. Ninguém pode fazer nada que realmente mude e transforme a minha vida além de mim mesmo. As pessoas podem me ajudar, elas podem ser um canal de bênção, um canal de milagre, elas podem ser um canal onde eu posso ouvir a voz de Deus. Enfim, Deus pode usar tudo e todos para me abençoar. Mas para que eu me torne a própria bênção, não depende de ninguém. Para que eu me torne a própria bênção de Deus nessa terra, não depende de ninguém. Da mesma forma você. Entende? Por quê? Hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo de espiritualidade, de fé, de prosperidade para você. Mas quantas pessoas mais capacitadas que eu, né? Muito mais capacitadas, muito mais unção, com dons, pessoas extraordinárias que fizeram coisas que talvez eu nunca venha fazer, mas elas deixaram de ser. Elas deixaram de ser servas, deixaram de ser amigas, deixaram de ser filhas de Deus. Então elas perderam o direito de ser a própria bênção nessa terra, por mais que fossem um canal de bênção para muita gente. Então, eu conheço muitos ex-obreiros que me ajudaram muito, muitos ex-pastores, muitos ex-bispos, muitos ex-presbíteros, muitos ex-diáconos, muitos ex-membros, muitos ex. Eles deixaram, sabe, de ser, pararam de fazer e hoje vivem, talvez muitos, como aquele filho pródigo, né? Estão aproveitando o que o mundo tem a oferecer, né? Então, o diabo, pessoal, ele não mata, ele não rouba e ele não destrói assim, na cara dura, não. Primeiro, ele cega. Primeiro, ele engana. Primeiro, ele ilude. Primeiro, ele arranca o temor. Primeiro, ele tira o temor. Temor é você temer a Deus e as coisas espirituais. Temer. Temer. Não é você ter medo, é temer. Temer. Eu lembro no meu início da fé, na Igreja Universal, onde a Igreja Universal é uma igreja de fé, é uma igreja onde ela ensina o povo, as pessoas a não terem medo do diabo, a enfrentarem seus problemas, né? E talvez por isso muitos na sua ignorância, muitos na sua infantilidade espiritual, muitos na sua imaturidade, elas fazem aquilo que não sabem. Mas o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. É a pessoa que não está atenta para ouvir,
devido ao ego dela, devido ao orgulho, à prepotência da carnalidade. Eu lembro que assim que eu fui levantado a obreiro na Igreja Universal, na época era costume em todas as reuniões, até na reunião de busca do Espírito Santo, muitas das vezes era comum manifestar pessoas com espíritos imundos. Dia de sexta-feira, então, de terça e de sexta, então era muita gente que incorporava, que manifestava e tinha aquele trabalho de libertação como tem até hoje. E naquela época, né, eu com muito temor, né, eu orava na pessoa, a pessoa incorporava, e a minha intenção não era entrevistar, não era saber o que o demônio estava fazendo na vida da pessoa, mas ter a certeza e a clareza do que Deus e o Espírito Santo iria fazer na vida dela. Entende? Então a minha intenção era mandar aquele espírito embora, para que aquela pessoa viesse ter um entendimento para dela buscar o Espírito Santo. Essa era a minha única preocupação. Mas, contrapartida, devido ao ensinamento, né, muitos obreiros e nem eram ensinados assim, por conta própria mesmo, eles faziam aquela pessoa que estava incorporada com aquele demônio, fazia ficar de joelho, fazia ficar de pé, fazia ficar de joelho, fazia ficar de pé, fazia ficar andando de joelho no salão, sabe? Meio que querendo envergonhar aquele espírito imundo, querendo humilhar aquele espírito imundo, sabe? E o Espírito Santo, ele falava na minha mente, não precisa disso. Primeiro porque ali tem um corpo, aquele espírito está usando o corpo de uma pessoa. Então tudo que aquela pessoa fizer, seja ajoelhar, seja andar de joelho, seja se esforçar, depois que aquele espírito ir embora, aquele corpo vai sentir, aquela pessoa vai sentir as dores, entende? Então eu tinha esse entendimento. Falei, então não tem porquê eu fazer isso. Segundo, que o Espírito Santo me fez lembrar de uma palavra, aonde que quando os espíritos imundos queriam tocar, se eu não me engano, é no corpo de Moisés. Eu acho que foi no corpo de Moisés. Se você conhece a Bíblia detalhadamente, você pode me corrigir nos comentários. Eu não venho à memória agora, mas eu sei que tem um trecho bíblico que é onde os espíritos imundos queriam tocar, mexer no corpo de um homem de Deus. E veio um anjo, aonde disse para eles assim, que o Senhor te repreenda. Tipo assim, que o Senhor te repreenda, não toque naquilo que é santo, naquilo que é sagrado. O que eu entendi com isso? Que quem nos defende é a própria palavra. Quem nos defende são os anjos. Quem nos defende é o Espírito Santo. Quem clama com clamor inexprimíveis pela nossa alma, pela nossa libertação, pelo nosso sucesso, é o Espírito Santo. Então eu tenho que estar em temor a Ele. Entende? Buscando a Ele. Me humilhando diante dEle. Ali, eu pensei, poxa, se nem os anjos ousaram, né, falar palavras torpes contra Satanás, contra os demônios, quem sou eu para ficar falando, para ficar perdendo o meu tempo, falando palavras para um espírito que já foi derrotado na cruz, aonde Jesus morreu, foi no inferno, pegou a chave da vida e da morte. E sabe para quem ele entregou essa chave? Na nossa mão, na minha mão e na sua mão. Faz assim com a sua mão. Ó. Então, a chave da vida está na sua mão. A chave da morte está na sua mão.
Quando você obedece a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, você abre portas para a vida. Quando você desobedece, ignora, né, a palavra de Deus, independente de onde ela venha, quem fale, você usa a chave da morte. Então, a vida e a morte está na sua mão. Está na sua. É por isso que Deus fala, escolha hoje a bênção ou a maldição. Então, quantas pessoas que naquela época eu olhava assim, e por mais que eu falasse com elas, por mais que eu orientasse, por mais que eu chegasse, poxa, não faz isso não. Você pode machucar o joelho dessa pessoa. Sabe o que eles pensavam de mim? Que eu não tinha fé, que eu tinha medo, que eu tinha medo dos demônios, que eu não tinha fé, que eu não estava no espírito, né? Que eu tinha que partir para cima, que eu tinha que queimar. Mas o tempo vai passando e eu via aqueles demônios só prometendo, só falando com eles, eu vou te pegar, vou pegar todos vocês. E eles falavam assim, tá amarrado, queima mais, tá amarrado, vou te pegar, você isso, ó. E eu ficava ali só falando com Deus. Pô, meu Deus, será que pega? Aí o Espírito Santo, se não vigiar, pega. Se não temer a mim, pega. Se não ser fiel a mim, pega. Se não guardar o coração, pega. Se não vigiar do pecado, da prostituição, da malícia, do engano, pega. Se não guardar o coração da mágoa, do rancor, da tristeza, da raiva, do ódio, pega sim. E eu ficava pensando, caramba, mas fica tranquilo, né? É só você olhar só para mim. E desde aquele dia eu tenho vivido assim, olhando só para Jesus, guardando meu coração, temendo a Deus. Entende? Temendo a Deus. Então tem muita gente que, como muitos que eu conheci, eles diziam que não tinham medo do diabo. E realmente eles não tinham. Como eu também não tenho. Não tenho nenhum. Aliás, eu aprendi a não ter medo de nada e nem de ninguém. Sabe por quê? Porque o medo é um sentimento maligno. O temor é um sentimento santo. Temer é um respeito exagerado a quem é devido, que é Deus. Nós só devemos temer a Deus. Sabe por quê? Porque até o diabo, que muitas das vezes, talvez, você tem medo, o diabo teme a Deus. O diabo teme. Está escrito que o diabo e seus espíritos, todas as entidades, seja qual for, todos os espíritos, seja quais forem, eles temem a Deus. E não só temem, não. Eles temem e tremem diante de Deus. Temem e tremem. Por quê? Porque eles já foram condenados. Eles tremem quando chegar o juízo. Porque eles já foram julgados, condenados. Mas vai vir
a sentença final. Então eles temem a Deus e tremem esse dia. Então, se nem o diabo, que é o nosso inimigo, porque o diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. O diabo é o nosso inimigo, é o seu inimigo. A palavra de Deus diz que o diabo é o nosso adversário, inimigo das nossas almas. Entende? Ele nos atingindo, ele atinge a Deus. Porque o diabo não pode fazer nada contra Deus. Ele pode fazer contra nós, contra mim, contra você, contra o ser humano, se ele não vigiar. Entende? Mas contra Deus, o diabo não pode fazer nada. Então, por isso que existem as religiões. Religião quer dizer ligar o homem, religar o homem a Deus. Religare. Religião é ligar o homem a Deus. Entende? É só uma porta. A religião é a primeira porta de entrada. Depois vai afunilando, né? A religião certa, a denominação certa, e vai afunilando. Mas não existe nada certo. O certo é o Espírito Santo. Porque em todas as religiões, em todas as denominações, em todas as igrejas, irmão, existe coisa errada. Existem coisas que não agradam a Deus. Todas, pode ser qual for. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus o Amor, Igreja Universal, e por aí vai. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua denominação, eu não sei qual é a sua congregação, não sei. Eu sei que pode ter certeza que tem um montão de coisa errada aí. Não tenha dúvida. Tem um montão de coisa errada aí. Sabe por quê? Porque quem faz a obra de Deus e quem leva a religiosidade, a religião, é o homem, pô. E o homem é cheio de erros, cheio de falhas, cheio de defeito. E muitos se corrompem no meio do caminho e, infelizmente, lutam, servem, obedecem ao concorrente de Deus. Ao concorrente, não é inimigo de Deus, não, é o concorrente de Deus, que é o diabo. O diabo é um concorrente, entende? Nessa guerra e nessa luta e nessa batalha de ganhar almas. Então o diabo é o concorrente. Então tem muita gente, infelizmente, servindo ao concorrente. Conhece a palavra viva, conhece a palavra verdadeira, está em um lugar onde era para adorar a Deus, mas como Judas serve ao concorrente. Judas, infelizmente, serviu ao concorrente. Ele deu ouvidos à voz do diabo pela ganância, pelo orgulho, pela prepotência e deixou entrar malícia. Entende? Judas traiu Jesus. E ele poderia ter se arrependido, mas até isso o concorrente engana. O concorrente engana tanto a pessoa que nem deixa ela ser levada pelo Espírito Santo ao arrependimento. Porque se Judas esperasse 3 dias, se ele não se matasse, se Judas esperasse 3 dias, ali, no terceiro dia que Jesus ressuscitou, Jesus tinha chegado diante de Judas e perdoado ele. Tinha tocado no ombro dele: acalma o teu coração, fique em paz, porque até a tua traição cooperou para o bem. Entende? Até a traição de Judas cooperou para o bem. Entende? Mas, como o diabo vem para enganar, iludir, persuadir e colocar um montão de sentimento negativo dentro da pessoa, o diabo colocou a culpa dentro de Judas. E Judas, não aguentando um remorso, se enforcou. Então, o que você tem que aprender hoje? Lança toda a culpa fora. Não importa o que você fez ou quem você foi. Lança a culpa fora. A culpa não é de Deus. O perdão é de Deus. A autorresponsabilidade de você assumir os seus erros é de Deus.
Entende? Entende? O arrependimento é de Deus. Então não deixe um espírito enganador, não deixe um espírito imundo te enganar. Então, quantas pessoas que serviram a Deus, naquela época comigo, em Força Jovem, enfim, todos os grupos, pastores que passaram também, que foram uma bênção na minha vida e saíram da igreja, abandonaram a fé. Ninguém pôde fazer nada por eles. Por mais que tentaram, por mais que tentasse, ninguém pôde fazer nada por eles. Ninguém pôde fazer nada por Judas. Judas que tinha que ouvir a voz do Espírito Santo. Ninguém pode fazer nada por você, ninguém pode fazer nada por mim, além do Espírito Santo, além de mim mesmo. Ninguém pode fazer nada. Ninguém poderia fazer nada por todos os personagens bíblicos. Ninguém poderia fazer nada por Jó. Jó é um belo exemplo. Ninguém poderia fazer nada por Jó. Entende? A não ser ele mesmo. Nem a esposa dele pôde fazer nada por ele. Pelo contrário, a esposa dele, ao invés de ajudá-lo, prejudicou. Amaldiçoa esse Deus e morre. Entende? Mas a esposa dele, que era uma serva de Deus, quando estava tudo bem, né? Quando estava tudo mil maravilha, mas na hora que perdeu tudo, perdeu a esperança, perdeu a fé e perdeu o amor. Mas Jó não. Jó, ele não perdeu a esperança. Aliás, Jó, até a esperança ele perdeu, porque Jó creu contra a esperança. Jó não tinha nem mais esperança, mas ele ainda tinha um amor por Deus. Jó amava a Deus. Jó queria conhecer a Deus. Entende? Jó foi ousado. Jó não ouviu as palavras nem dos amigos dele, dos servos de Deus, que iam conversar com Jó para tentar convencê-lo que ele estava errado, tentar acusá-lo, entende? E Jó não, Jó de cabeça erguida, falando: não, eu não pequei, eu não pequei, eu não pequei, eu sei quem eu sou. E se eu não sei quem Deus é, eu vou conhecer. Porque dele eu não desisto. Por isso que Jó antes conhecia Deus só de ouvir falar. Jó conheceu a Deus quando ele estava sem nada e sem ninguém. Você não vai conhecer a Deus quando estiver dando tudo certo. Você não vai conhecer a Deus quando as suas orações estiverem sendo respondidas, quando a sua fé estiver sendo atendida. Você não vai conhecer a Deus quando tiver tudo mil maravilhas. Não. Ali você ali você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Mas você vai conhecer a Deus mesmo quando ninguém te entender. Quando você estiver sozinho, sozinho. Quando você estiver rodeado de gente, mas parece que você está sozinho. Ninguém te entende. Você vai conhecer a Deus quando você passar por uma situação onde ninguém pode fazer nada por você. Por mais que queira. Por mais que possa. Mas ninguém vai poder fazer nada por você. Todo mundo vai querer te ajudar, mas ninguém vai poder resolver. Somente Deus. Entende? Essa foi a situação de Jó. Entende? Então, você não depende de ninguém. Tem uma palavra que é muito falada, pouco entendida, muito falada, pouco vivida, que é que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Que o único intermediador entre o homem e Deus é o Espírito Santo, é Jesus.
Então você tem que encontrar Jesus. Você pode encontrar Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta você buscar. Tem pessoas encontrando Jesus agora dentro do presídio. Tem pessoas encontrando Jesus nos hospitais. Tem pessoas encontrando Jesus em lugares inesperados. Sabe? Tem pessoas encontrando Jesus dentro do carro, dentro da casa, na Cracolândia. Tem pessoas encontrando Jesus em todos os lugares. Aonde tiver um coração aquebrantado, buscando Jesus de todo o coração, ali está tendo um encontro. Entende? Mas não adianta você encontrar uma vez. Você tem que seguir. Você tem que seguir Ele. Você tem que andar com Ele. Você tem que dar as mãos a Ele todo dia. Todo dia você tem que buscar. Todo dia você tem que adorar. Todo dia você tem que se humilhar. Todo dia você tem que agradecer. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não faz sentido viver sem Jesus. Não faz sentido. Não faz sentido trabalhar, não faz sentido se divertir. Ontem eu fui numa festa de casamento. Pensa numa festa de casamento maravilhosa. Pensa numa festa de casamento, poxa, onde eu me diverti com o meu filho, com a minha esposa, um lugar lindo, mas eu levei Jesus. Eu levei Jesus comigo. Eu pedi, vamos Jesus, vamos comigo. Eu não vou, sem o Senhor não tem graça. Entende? Então, eu fui com Jesus. Eu estava lá em espírito de oração. Entende? Por mais que eu estivesse desfrutando, Jesus estava lá. Ele estava lá. Sabe? E o melhor momento da festa foi ouvir Jesus. Entende? Foi andar com Jesus. Foi comer à mesa com Jesus. Foi dançar com Jesus. Foi passear de cavalo junto com o meu filho, junto com Jesus. Entende? Eu lá. Eu, a minha família e Jesus. Entende? Eu estou aqui agora, eu estou com Jesus. Se eu estou fazendo esse vídeo agora, não é por mim mesmo não. É por Ele. É por Ele, é para Ele e é com Ele para alcançar você. Para fazer você entender que a única coisa que você precisa é de Jesus. De mais nada e de mais de ninguém para você ter vida. Entende? Porque você não vai encontrar vida longe de Jesus. Não vai. Tudo vai ser um complemento. Tudo vai ser um upgrade. Sabe o que é upgrade? É algo a mais. Potencializa a sua felicidade. Por exemplo, tudo que eu tenho hoje potencializa a minha felicidade. A minha esposa, meu filho, minha família, o trabalho, a condição que Deus me dá para me sustentar, entende? A saúde, tudo que eu tenho hoje não é meu, veio de Deus. Tudo que eu tenho hoje é emprestado, entende? Tudo que eu tenho hoje não é meu, é de Deus, veio de Deus. Eu estou usufruindo, desfrutando, mas não é meu, nem filho. Eu acabei de ir lá ver o meu filho dormindo, sabe?
Pensa numa felicidade de um pai, é ver um filho crescendo, sabe? De ver um filho dormindo. Quantas vezes eu acordei de madrugada, o meu filho descoberto, e eu ia lá, cobria. Eu ia lá, cobria ele. Dava um beijo na testa dele, coloca a mão na cabeça dele e fala: meu Deus, toma nas tuas mãos. Seja ele uma bênção. E o Espírito Santo falando no meu coração assim, ó: é assim que eu faço com vocês. É assim que eu faço com os meus filhos. É assim que eu faço com os meus servos. Sendo que muitas das vezes eles nem vêm. Eles não vêm. Porque o meu filho, ele não está vendo. Quando eu vou lá cobrir ele, quando ele está cheio de frio, mas ele está descoberto e ele não percebe. Aí eu vou lá, cubro. Ele não percebe. Eu vou lá, beijo. Ele não percebe. Eu vou lá, unjo ele, boto a mão na cabeça dele, faço uma oração. Ele não percebe. Assim é Deus. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo fazendo com a gente. Nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos ungindo, nos dando uma oportunidade, nos cobrindo, sabe? E muitas das vezes nós não damos valor. Muitas das vezes a gente não, quando acorda, a gente não agradece ao Pai, não agradece a Deus, nem pelo menos a oportunidade de estar vivo. Se eu estou aqui falando com você, já teve momentos na minha vida que eu não tive razão para agradecer. A minha mente estava tão perturbada, a minha visão estava tão cega, pequena, devido aos problemas, às dificuldades, às angústias, às atribulações, que eu cheguei na igreja atribulado, com todos os problemas. Cheguei na igreja desempregado, tinha acabado de terminar um namoro aonde eu achava, pensava que gostava, que amava aquela pessoa. E quem já lidou com o coração, é muito difícil um coração partido. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, infelizmente, levadas pelo engano do diabo, fazem loucuras por amor, que não é amor, né? Se matam um ao outro por causa de traições, de rompimentos. Então, o coração é algo que tem que tomar muito cuidado. Então, eu estava com um problema psicológico, emocional, financeiro, porque estava desempregado já tinha um bom tempo. Na saúde, porque eu tinha uma doença incurável chamada vitiligo. Então, eu estava perturbado. Eu não sabia o que fazer, mas eu dei ouvido à palavra de Deus. Fui para a igreja, entende? Fui para a igreja, graças a Deus. E lá na igreja eu ouvi uma palavra, entende? Eu ouvi uma palavra que a minha vida poderia mudar, que Deus me amava, entende? Que Deus me amava. Que por mais que o mundo me abandonasse, Deus não iria me abandonar. E eu lá no meio daquela igreja, triste, revoltado, eu pensei: poxa, mas eu não tenho nada. O Espírito Santo veio e disse: você está vivo, você tem vida, você está respirando. Quantas pessoas, elas tiveram a oportunidade de estar aqui, infelizmente jogaram fora. Você veio, mesmo não querendo, mesmo contrariando tudo e todos, você veio, porque sabe por que eu fui para a igreja? Porque eu queria ser feliz.
Eu só queria ser feliz, cara. Eu só queria ser feliz. E falaram que a felicidade eu só encontrava em Jesus. Por isso que eu fui para a igreja. Eu fui lá, falei, quero ver. Eu fui revoltado, pensando que eu não ia achar. Aí eu fui lá, sincero, abri o meu coração, eu falei a verdade para Deus. Falei, meu Deus, eu não tenho mais esperança em nada, não. Se isso existe, me ajuda. Eu só quero ser feliz. Porque eu não tenho nada. Aí eu comecei, eu não tenho nada. Abri meu coração. Foi ali que o Espírito Santo abriu a minha mente e disse, não, você tem a vida. Você está respirando. Então, enquanto a vida é a esperança, eu sou contigo. Sua vida vai mudar. Eu nunca vou esquecer isso. A sua vida vai mudar. Eu creio. Eu criei tanto que a minha vida iria mudar, que eu saí de lá feliz porque eu estava respirando, feliz porque eu estava vivo. Eu comecei a ser fiel no pouco que eu tinha. O pouco que eu tinha era a vida, e o pouco com Deus é muito. Então eu saí naquele dia da igreja feliz porque eu estava vivo. Eu respirei fundo assim, ó. Ainda pode mudar. Então eu saí de lá com esperança, aprendendo a usar a fé e com sede de encontrar e de buscar o amor de Deus. E eu saí da igreja cheio de problemas. Os problemas foram comigo ainda. Eu ainda estava doente, eu ainda estava mal financeiramente, porque eu fui para casa a pé, não tinha nem dinheiro para o ônibus, andava 40 minutos andando para casa. Eu ainda fui triste para casa, triste, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento, triste, mas não mais abatido, triste, mas não mais vencido, sabe? Eu sabia que aquela tristeza, ela iria se transformar em alegria com o passar dos dias. Entende? E eu fui de cabeça erguida, não sabendo como, mas tendo a certeza, não sabendo o como e quando, mas tendo a certeza que a minha vida naquele dia já tinha mudado. Eu fui para casa. Depois foi só um dia após o outro. De vitória em vitória. Degrau em degrau. Aprendizado e conquista. Aprendizado e conquista. Até chegar aqui. Entende? Então, na vida, ou você aprende, ou você vence. Com Deus, ou você está aprendendo, ou você está vencendo. Se você está passando pelos mesmos problemas, é porque você ainda não aprendeu a vencê-los. Você precisa buscar a Deus de um jeito diferente, de um modo diferente. Entende? Você tem que buscar a Deus. Você não pode ser igual a todo mundo, porque não existe outro igual a você. Não existe outro. Eu não sei o seu nome, quem você é, mas não existe outro. Não existe outro Leandro. Entende? Não existe outro igual. Pode ter semelhante, porque nós somos semelhantes. Nós temos semelhanças, mas não existe igual. Não existe cópia. Você é único. E talvez você está servindo a Deus imitando os outros. Você está copiando o que as pessoas estão fazendo, você está copiando o que as pessoas estão falando, você está copiando o que as pessoas estão sendo, você está copiando uma cópia. Cópia barata. Cópia é barata. Sabe o que é uma cópia? É algo que não é real, é algo que não é a realidade.
é algo que não tem valor. Uma cópia não tem valor. Não tem. Uma cópia não tem valor. Pode ser uma cópia idêntica, mas ela não tem valor, porque ela não tem originalidade. Ela não é original. É uma cópia. A cópia só consegue enganar os leigos. A cópia só consegue enganar e iludir os leigos. Depois que descobre que é uma cópia, não vale nada. Não vale nada. Uma nota de R$100 falsa. O que ela vale? Nada. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Então tem muita gente se enganando. Tem muita gente enganando muita gente. Tem muita gente vivendo no engano. Mas porque ela é uma cópia. Eu lembro que... E isso é até hoje. Todo mundo faz igual. Fala igual, se veste igual. Mas é uma cópia. Se a pessoa ela não for quem ela é, então ela não vai agradar a Deus. Não vai agradar a Deus. Entende? Então, quem você é de verdade? Quem você é de verdade? Porque Deus te conhece. Não adianta você ser conhecido por todo mundo e você não ser conhecido por Deus. Não adianta. Quantas pessoas famosas, quantas pessoas famosas, quantos líderes espirituais, eu estou falando no mundo religioso, no mundo gospel, no mundo secular, enfim, não importa quantas pessoas elas não permaneceram porque elas foram cópias, elas copiaram alguém ou elas quiseram fazer algo só para agradar alguém, elas não foram elas mesmas, elas não foram sinceras e nem humildes ao ponto de serem moldadas pelo Espírito Santo, mudadas e transformadas pelo Espírito Santo. Não, elas foram copiando, elas eram cópias idênticas de homens de Deus, mas elas não eram de Deus. Cópias. Então, já tem um bom tempo que Deus falou isso comigo. Para de ser cópia. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Lutando todo dia para ser igual ao meu filho, Jesus. Seja você. Lutando todo dia para ser como ele foi, como ele é. Seja você mesmo, lutando todo dia para fazer o que o meu filho Jesus faria no seu lugar. Mas sendo você mesmo. Leandro, não vai querer ser outro, não. Entende? Então eu sou eu, pô. Entende? Não tem outro igual eu. Eu sou eu. Eu falo pra caramba. Eu gosto de falar. Não tem outro eu. Não tem eu. Gosto de falar, ué. Quantas pessoas chegaram pra mim, Leandro, você fala muito. Leandro, você fala muito. Leandro, você fala muito, ué. Eu falo muito, ué. Tenho prazer em falar, ué. Fazer o quê? Eu me sinto bem falando. Deus sabe. Todo momento eu estou falando com Ele. Todo momento eu estou falando com Deus. Se não é com palavras audíveis, é em espírito. Então, eu vou esquentar a cabeça com o que os outros falam. Leandro, você é muito espiritual. Você só fala de espiritualidade. Eu sou espírito. Dentro de mim tem um espírito. Eu vou falar de quê? De carnalidade? Eu vou falar de quê? Leandro, você espiritualiza tudo. Ué? Fazer o quê? Eu sou assim, ué.
Ah, Leandro, você só vive rindo? Pô, você só vive rindo, você ri de tudo. Bem, até quando você toma fogo, até quando você... na Igreja Universal, para quem não sabe, né? Se você não é meio que um jargão, quando você é repreendido por algo que talvez não agradou a doutrina da igreja, a disciplina, enfim, aí você toma fogo, entende? Até você tomando fogo, você está rindo, você está feliz, para mim. Deus está cuidando de mim, está sendo repreendido, tá bom não? É a palavra bíblica, né? O pai repreende o filho que ama. Deus me ama, irmão. Amém. Entende? Eu vou ficar feliz, velho. Não importa o jeito que eu fui repreendido. Não vai fazer diferença nenhuma. Deus me ama, pô. Entende? Então, as pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre vão falar do seu jeito, as pessoas sempre vão falar do seu modo, as pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre vão querer que você seja como elas são. Que você faça o que elas querem. Mas, se você fizer o que as pessoas fazem, e se você ser o que as pessoas são, você nunca vai ser o que você nasceu para ser, e você nunca vai fazer o que você nasceu para fazer. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que ser você mesmo, cumprindo com a palavra de Deus. Entende? E as pessoas que falam de Deus para você, elas só são uma referência, um piso, essa é a verdade, uma referência, um piso para você subir degraus. Elas só são carteiros, mensageiros, que nem eu agora. Eu sou um mensageiro, eu sou um carteiro, eu sou um mensageiro, levando a mensagem só, mais nada. Entende? Para que você venha se espiritualizar, para que você venha entender que Deus, Ele te ama. Tem uma música que eu estava prestando atenção na letra dela, eu só lembro dessa parte, que independente dos nossos pecados, Deus nos ama. Por mais que eu ou você, a gente venha a pecar, Deus nos ama. Eu esqueci a música, cara. Eu esqueci. Fala assim mesmo. Na música diz assim, dá a entender que por mais que você peque, Deus, ele vai continuar te amando. Mas a música dá meio que uma liberdade para a pessoa continuar pecando porque Deus ama ela. Entende? Meio que independente de se você vive no pecado ou não, Deus vai continuar te amando. Isso é lógico. Porque Deus, ele ama com amor incondicional. Mas não é porque Deus me ama que ele vai passar a mão na minha cabeça se eu pecar. Entende? Não. Deus me ama. Mas eu só vou desfrutar desse amor, conhecer esse amor, viver esse amor, transbordar esse amor. Entende? Visualizar esse amor, tocar nesse amor de Deus, se eu amá-lo, se eu obedecê-lo, se eu segui-lo. Fora isso, não. Por mais que você peque, Deus te ama. Sim. Mas se você viver no pecado, você não vai poder sentir esse amor. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que decidir abandonar o pecado. Entende? Senão você não vai sentir esse amor, você não vai crer nesse amor, você não vai viver esse amor, você não vai desfrutar desse amor. Então não adianta romantizar o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo não é romântico.
O amor não é abstrato. O amor não é, eu sinto, não. O amor é sacrifício. O amor é entrega. O amor é... Irmão, amar a Deus não é fácil, não. Aqui, ó. É fugir do pecado. Amar a Deus é vigiar. De dia, de tarde, de noite. Amar a Deus é orar sem cessar. Amar a Deus é retribuir o mal que te fazem com o bem. Amar a Deus é perdoar. Entende? Amar a Deus é não viver conforme o mundo vive. Amar a Deus... Entende? Nossa, cara. É bom demais, cara, amar a Deus. Mas é um sacrifício. Então você tem que gostar. Você tem que aprender a gostar de sacrificar. Você tem que aprender a gostar de sacrificar a sua carne. Entende? Amar a Deus não é fácil, não. Então, quantas pessoas, desde a época que eu entrei para a igreja, desistiram de amar a Deus? Eu sou grato a todas elas. Sabe? Tem obreiros que... Tem coisas que eles me ensinaram que eu pratico até hoje. Mas eles deixaram de praticar. Eu lembro de um obreiro que eu olhava para ele, é como se eu estivesse vendo Jesus. Pensa num obreiro de fé. Pensa num obreiro ungido, cara. Pensa num obreiro que eu via o carinho que ele tinha com as almas. Eu via o amor que ele tinha para com a obra de Deus. Eu via. Era notório. E Deus fazia sinais, maravilhas e milagres através deles. Quantos obreiros foram levantados, pastores e até bispos, por causa daquele obreiro. Aquele obreiro era um exemplo. Mas o tempo foi passando. 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 Aquele obreiro dando fruto na obra. Dando fruto na obra de Deus. Até que ele começou a apresentar sinais que não estava bem. Não é que não estava bem, que estava pecando, não. O coração dele não estava bem mais. Por quê? O desejo dele era ir para a obra de Deus. O desejo dele era ir para o altar. Era ser pastor da Igreja Universal. Esse era o desejo do coração dele. E tudo que ele fazia em torno desse desejo, de ser levantado a pastor. Mas ele era tão usado por Deus, tão ungido, que ele ajudou muitos jovens a irem para a obra. Muitos mesmo foram para a obra de Deus, por causa dele. Mas ele mesmo nunca ia. Ele nunca era chamado. Eu acho que era por causa da idade. A idade dele é um pouco mais avançada. Entende? Então, para a igreja, para a regra da igreja, para a doutrina da igreja, a idade dele não permitia que ele fosse para a obra de Deus. E ele foi cansando. Eu acho que ele cansou de esperar. Sabe? Cansou. Até que um dia ele desanimou. Houve uma injustiça, entre aspas, vamos dizer assim, né? Na cabeça dele, uma injustiça, porque na cabeça dele era para ele ser levantado a obreiro, mas ao invés de ser levantado, não, era para ser levantado a pastor, mas ao invés de ser levantado, eu acho que ele foi humilhado, né?
um pastor chegou lá e repreendeu ele de uma forma talvez que não deveria, e aquilo mexeu tanto com ele que, resumindo, ele saiu da igreja, abandonou o casamento, separou da esposa, saiu. Mas eu lembro dele até hoje com carinho. Eu lembro dele, eu não vou falar o nome porque não convém, mas eu lembro dele até hoje. Eu falo para Deus livrar, guardar, proteger, e que o coração dele não volte a ser o que era antes, mas que o coração dele seja igual o de Deus. Entende? Aí eu perguntei para Deus, falei, pô, meu Deus, se esse obreiro ele se afastou, como que eu vou permanecer? Aí o Espírito Santo me deu uma resposta simples. Ele disse, Leandro, ele se perdeu no meio do caminho. No início, o desejo dele era ser um homem de Deus. Era ser meu servo, era ser meu amigo, era ser meu filho. Mas no decorrer do caminho, com as obras, com os milagres, com tudo que ele fazia, fez, e o desejo de ir para a obra, o desejo do coração dele não era mais ser meu servo, nem meu amigo, nem meu filho. Era ser pastor. Ele queria ser tanto pastor que ele abriu mão de ser um homem de Deus. Entende? Ele queria ser tanto pastor. Mas não conseguiu. Tenho certeza que se ele entregasse esse desejo na mão de Deus de ser pastor e focasse em ser e continuar sendo aquele homem de Deus que ele era, hoje talvez ele estaria na obra, seria um bispo. Entende? Por mais que tivesse sido humilhado, desprezado pelos homens, injustiçado, Deus, ele não esquece os seus. Entende? E com isso, com o desejo desenfreado de querer ser pastor, ele foi negligenciando e deixando de lutar e de agir nas áreas da sua vida. Na vida amorosa, na vida sentimental, no casamento, com a família, na vida financeira. Resumindo, quando ele aparentemente se viu sem o desejo realizado de ir para a obra, ele olhou para a vida dele, nada estava bem. O casamento não estava bem, o relacionamento com os familiares não estavam bem, no trabalho não estava bem, no emprego não estava bem, nada estava andando, nada estava indo bem. A única coisa que andava era a obra de Deus. Porque ele colocava o foco, porque ele colocava a fé. Então ele era usado por Deus, mas ele estava deixando de ser e não estava vendo. Ali eu aprendi. Falei, caramba, não depende de ninguém para mim permanecer, porque ninguém me conhece a não ser Deus. Entende? Ninguém pode cuidar da sua vida além de você mesmo. O bispo não pode cuidar, líder religioso nenhum pode cuidar, por mais que ele tenha condição, mas ele não pode fazer nada por você. Nem um bispo, nem um pastor, nem um obreiro, nem um servo, ninguém pode fazer nada por você além de você mesmo. As pessoas podem te ajudar, nada mais. Quem pode
cuidar de você, te ensinar, te guiar. Todas as coisas é o Espírito Santo. Então busque a Ele. Tá bom? Eu tinha que fazer esse vídeo antes de dormir. Eu não ia conseguir dormir. Hoje eu choro. Meu olho fica cheio de lágrimas. De gratidão. Gratidão a Deus. Por tudo que Ele fez na minha vida. Por não ter olhado para os meus erros, pelas as minhas falhas. Mas por sempre estar de mão estendida para me levantar. Hoje eu sou grato a Deus porque eu creio, de verdade. Eu creio que Deus é fiel, eu creio que Deus é justo. Eu creio que Deus tem plano, tem um propósito na vida de todos que foram para o mundo para aprender um pouco. As pessoas, eu creio de verdade, cara, nas pessoas que um dia foram usadas por Deus, foram uma bênção na mão de Deus, que no momento oportuno elas vão voltar. No momento oportuno, nem que seja no leito de morte, elas vão voltar. Elas vão aceitar. Elas vão se entregar novamente. Eu lembro, eu ouvi um testemunho há um tempo atrás, e eu creio nesse testemunho. Um rapaz estava no CTI, na UTI, à beira da morte. E aquela máquina, né? Aí ficou. Aí a alma dele, ele contando, né, que ele viu a alma dele saindo do corpo e sendo arrastado, levado por um túnel escuro. E nessa, ele clamando, pedindo perdão, misericórdia, por mais uma oportunidade, por mais uma chance. Ele lembrou de Deus. Ele lembrou de Deus. Ele se humilhou diante de Deus, indo para o inferno, a caminho. Não tinha chego, estava a caminho do inferno. Sendo que no caminho, ele se lembrou, se humilhou de verdade. E ele falou que veio uma luz e ele acordou. Tipo assim, a alma dele voltou para o corpo. Deus dando a ele mais uma chance. Aí eu cheguei à conclusão, cara, Deus é tão bom, e Deus é tão Deus, que Deus ressuscita o morto. Deus ressuscita o morto. Aquele cara tinha morrido. Os médicos estavam vendo que ele já estava morto. Já tinha desistido dele. Mas Deus não desistiu. E ele voltou. Tipo assim, ainda há chance, até a caminho do inferno. Mas aí que está o problema. Tipo assim, você agora está ouvindo isso. A sua chance é agora. Não tem como mais a sua chance ser a caminho para o inferno.
Porque você está ouvindo isso agora. Entende? Seria como se fosse uma malícia, sabe? Que nem eu pensava. Quando eu ficar velho, eu vou servir a Deus. Quando acontecer alguma coisa de ruim, eu vou servir a Deus. Quando isso, eu vou servir a Deus. Sabe? Dando uma desculpa para você mesmo, para você no momento servir a Deus. Até o dia que eu descobri que isso era malícia. Entende? Isso foi um caso que aconteceu, mas é para você ver o amor de Deus. Entende? Então Deus, ele se agrada da sinceridade, ele se agrada da honestidade, ele se agrada da verdade, ele se agrada, sabe? Quando uma pessoa se humilha diante dele, de verdade, sem hipocrisia. E eu fiquei feliz vendo aquele testemunho. Eu falei, caramba, e muitas das vezes a gente fica julgando quem é de Deus, quem não é, quem vai para o céu e quem não vai, quem foi. Meu irmão, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Entende? Até a vida é um mistério.